Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Saúde, paz e prosperidade para você. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho e se você for abençoado, abençoada por essa palavra, compartilhe com quem precisa, assim como você. Para aqueles que já são inscritos em nosso canal, muito obrigado por nos ajudar nesse trabalho de levar o Evangelho. E você também que nos acompanha pelas plataformas de áudio, que Deus lhe abençoe. Um abraço carinhoso do pastor Ismael. Hoje nós continuaremos falando a respeito dos Salmos, né? Estamos nesse estudo maravilhoso e eu quero convidar você para juntos lermos o Salmo 53. Pegue sua Bíblia física, sua Bíblia digital e vamos ler. Diz assim a palavra: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Será que não entendem nada esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se comessem pão e que não invocam a Deus? Ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você. Você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Que salmo poderoso! Este salmo de Davi é chamado de salmo didático, ou seja, salmo de instrução, de ensinamento, não é verdade? E este salmo traz para nós uma questão muito importante na vida do ser humano: a escolha entre dois caminhos opostos. E esta escolha se dá em duas vertentes. Ou nós invocamos o Criador com humilde submissão, ou nos rebelamos contra Deus e negamos a sua existência e a sua soberania. E é interessante que este Salmo 53, ele tem uma parte idêntica com o Salmo 14, que fala muito a respeito da questão do ímpio, daquele que não crê que Deus exista. Mas, quando nós vamos em Romanos, capítulo 3, verso 10 a 12, Paulo também fala a respeito desta questão dos homens pecadores. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha só como é interessante, né? A palavra de Deus, ela vai se encaixando. Assim como o salmista Davi falou a respeito do ímpio, daquele que luta contra Deus e contra aquele que crê em Deus, Paulo também fala a respeito da universalidade do pecado que alcançou o ser humano, e isso tornou o ser humano ímpio, pecador, e não se encontrava um justo sequer. Mas o salmista Davi, ele inicia este salmo declarando a respeito de alguém que não acredita na existência de Deus. Hoje nós temos o ateísmo, que são aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E cada um tem o direito de crer ou não crer, acreditar ou não acreditar. E na época de Davi, existiam aqueles que não criam também em Deus, que não acreditavam também em Deus.
E, conforme diz a palavra, havia um preço muito alto pago por aqueles que não acreditavam. E o salmista Davi deixa bem claro aqui nos versos 1, 2 e 3. Ele diz: diz o insensato no seu coração, abre aspas, não há Deus, fecha aspas. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu, Deus olha para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Parece que nós estamos lendo, né, lá em Romanos, capítulo 3, verso 10. Interessante como a palavra de Deus vai se encaixando, né, com o passar dos anos, né, porque nós vemos que o Salmo foi escrito em um tempo e a carta aos Romanos, escrita por Paulo, foi escrito num tempo muito mais distante, né? Mas Paulo cita essa escritura bíblica. Então nós vemos, queridos, que Davi ele olha para os inimigos de Israel e ele observa este povo como um povo rebelde a Deus, porque na época buscavam outros deuses além do Senhor Deus, não queriam saber de Deus não, buscavam a Baal, Astarote e outros tipos de deuses que existiam à época e que foram só se atualizando para os dias de hoje. A Bíblia fala, então, se nós formos lá no Salmo 14, como eu falei antes, né, a respeito da identidade dos versos, né, no Salmo 14, que são idênticos ao que está no Salmo 53. Então, no Salmo 14, versos 4 ao 6, diz assim: será que não entendem nada todos esses que praticam a iniquidade, que devoram o meu povo como se fossem pão, e que não invocam o Senhor? Lá ficarão tomados de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Vocês querem frustrar o conselho dos humildes, mas o Senhor é o refúgio deles. A justiça de Deus, ela traz o alívio aos seus servos e traz a punição àqueles que desobedecem à palavra. Nós vemos aqui uma diferença entre aquele que teme a Deus e aquele que não teme, aquele que crê em Deus e aquele que não crê, aquele que obedece à palavra e aquele que se rebela contra a palavra. Então nós observamos aqui que esta justiça de Deus, ela se manifesta para aliviar aos que servem a Deus e para punir aqueles que desobedecem a Deus. E o apóstolo Paulo também, lá em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 ao 10, nós vamos observar também Paulo falando a respeito disso. Olha o que ele diz aqui: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulações a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isto inclui vocês que creram em nosso testemunho. Olha só, então nós observamos aqui que até mesmo Paulo, né, aos Tessalonicenses, escreve sobre isso, sobre o alívio que Deus traz para os que creem a Ele e a punição que vem sobre aqueles que se rebelam contra a sua palavra, contra o seu evangelho. Então, aqui, ó, no Salmo 53, nós temos o verso 5, que diz, ó: ficam tomados de grande pavor, onde não há o que temer, porque Deus dispersa os ossos daqueles que cercam você, você faz com que fiquem envergonhados, porque Deus os rejeita. Quem dera que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se encherá de alegria. Então Davi, ele observa a situação que os inimigos se colocam contra Israel, e ele declara: olha, não precisa se preocupar, porque o Deus de vocês dispersa os inimigos. O Deus de vocês,
ele já rejeitou seus inimigos. E a salvação virá. Deus trará salvação sobre os seus filhos. Deus trará salvação sobre aqueles que crerem. Deus trará salvação sobre Israel, sobre Jacó, sobre Sião. Ora, queridos, hoje nós temos a salvação em Cristo, porque para nós Cristo já se revelou e nós podemos alcançar essa salvação quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Olha que maravilha, né, queridos? Então, assim como na época de Davi, ele, como rei de Israel, ele se firmava e esperava a salvação que viria do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós também cremos na palavra e em Cristo Jesus também nós aguardamos a salvação, a libertação, a proteção, o livramento e, enfim, a salvação eterna que virá em Cristo. Eu quero convidar você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ainda há tempo. Este é o momento. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e venha para Cristo, venha buscar a presença de Deus e você será grandemente abençoado. Não fique aí nesse mundo, não, sendo enganado pelos os pratos, né, que o diabo oferece, que esse mundo oferece, bebedices, né, prostituição, adultério, engano, né, festanças, né, bagunças e tudo mais. Isso não leva ninguém a nada. O que nos leva à vitória é crer no Senhor Jesus, cumprir sua palavra, ter uma vida de caráter e de honestidade e ser grandemente abençoado na presença de Deus. Assim como o povo de Israel naquela época esperava a salvação, hoje nós já temos ela em Cristo Jesus e podemos gozar dessa salvação e sermos uma bênção na presença de Deus. Que Deus possa lhe abençoar com essa palavra e que você seja grandemente fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós oramos e agradecemos por essa oportunidade. Muito obrigado, Deus, por nos abençoar, nos dar vitória, por nos restaurar, por nos renovar. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, abençoe esta pessoa que agora me assiste, que agora me ouve, essa pessoa que está voltando para Jesus hoje, que está talvez longe, afastada, distanciada, mas hoje ela quer voltar para o Senhor. Aceite ela novamente, Pai, em nome de Jesus. E essa pessoa que nunca aceitou Jesus, que ela está hoje reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida e que ela seja grandemente abençoada também, em nome de Jesus. Que essa palavra, ela possa alcançar vidas e possa ser uma bênção para todos que a escutarem, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana de vitórias e que você seja grandemente fortalecido no Senhor. Lembrando que domingo nós estamos ali na igreja, Casa da Bênção, Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alba 1, em Lusiânia, Goiás. Você que mora em Lusiânia, nas proximidades, venha participar conosco. Nós temos orado pela família, temos trazido uma palavra especial para a família e Deus tem nos abençoado grandemente. Você que mora em outra cidade, em outro estado, em outro país até, e nos acompanha, tem sido abençoado por essa palavra, nos acompanhe também domingo aqui nesse canal, aonde nós também fazemos a transmissão da mensagem em tempo real. Você pode assistir ao vivo ou também após, no momento oportuno, você pode assistir, porque vai ficar gravado aqui no nosso canal, tá bom? Então, que Deus lhe abençoe, tenha uma ótima semana, um abraço do pastor Ismael e até mais, em nome de Jesus.